nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre das suas consolações. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, a paz, irmãos. Aqui nós temos hoje, continuando o estudo bíblico. No último vídeo, se parou no capítulo 2, versículo 4. Primeira parte, 4a. Agora, nós vamos continuar. Então, na Bíblia diz assim, vou continuar a partir do Gênesis capítulo 2, versículo 4. Tal é a história da criação dos céus e da terra. No tempo em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, não existia ainda sobre a terra nenhum arbusto nos campos, e nenhuma erva havia ainda brotado nos campos, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem que a cultivasse, mas subia da terra um vapor que regava toda a sua superfície. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, e inspirou-lhes nas narinas um sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, do lado do Oriente, e colocou nele o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar da terra sorte de árvores de aspecto agradável e de bons frutos para comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Um rio saía do Éden para regar o jardim e dividir. Irmãos, então aqui, o primeiro ponto, antes da gente, vamos parar ali no versículo 9. O que essa árvore da vida representa? Essa árvore da vida, ela representa o Santíssimo Sacramento do altar, a hóstia santa, porque o corpo de Cristo, o corpo de Jesus, o Santíssimo Sacramento, em João, no Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículo 51, diz assim: Eu sou o pão vivo, Jesus diz, eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que hei de dar é a minha carne, para a salvação do mundo. No começo, as pessoas ficaram muito assustadas. Poxa, Jesus, mas é isso mesmo, né? Elas não estavam entendendo muito bem como é que ia acontecer aquilo, né? Para algumas pessoas, Jesus foi muito radical, mas Jesus ficou firme, né? O que Jesus diz, ele diz para nossa salvação, porque ele nos ama, não porque ele quer nos agradar. Então, todos os ensinamentos de Jesus, né, que nós saibamos que realmente é para nossa salvação. Nós podemos ver isso na prática. Mas continuando, versículo 10. Um rio saía do Éden para regar o jardim e dividia-se em seguida em 4 braços. O nome do primeiro é Fison, e é aquele que contorna toda a região de Evilat, onde se encontra o ouro. O ouro dessa região é puro. Encontram-se ali também o bdélio e a pedra ônix. O nome do segundo rio é Gion, e é aquele que contorna toda a região de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, que corre ao oriente da Síria. O quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Deu-lhe este preceito: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só, vou dar-lhe uma ajuda, que lhe seja adequada. Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais dos campos e todas as aves do céu, levou-os ao homem, para ver como ele os havia de chamar. E todo nome que o homem pôs aos animais vivos, esse é o seu verdadeiro nome.
O homem pôs nome a todos os animais, a todas as aves do céu e a todos os animais dos campos, mas não se achava para ele uma ajuda que lhe fosse adequada. Então o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono. Enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou-a com carne em seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem. Eis agora, aqui, disse o homem, o osso de meus ossos e a carne de minha carne. Ela se chamará mulher, porque não foi tomada do homem. Aqui uma observação: mulher em hebraico é itchá, que é derivado da palavra it, homem, né? Então, a mulher é I-C-H-A, com acento agudo, e homem é I-C-H, né? Então, o nome em hebraico de homem e mulher tem relação. Continuando o versículo 24. Por isso o homem deixa o seu pai e sua mãe, para se unir à sua mulher, e já não são mais uma só carne. O homem e a mulher estavam nus, e não se envergonhavam. Agora vamos continuar no capítulo 3. Perdão, antes vamos só para exemplificar, é interessante que agora também explicar como funciona o mundo dos anjos, né? Brevemente. Então, como ocorreu? O mundo dos anjos, assim como Deus sempre existiu, né? Deus não tem um começo, Deus é eterno. Mas Deus, ele criou tanto o homem, nós, né, o mundo, o universo, tudo que nós temos, né, foi criado por Deus. Mas Deus também criou um mundo invisível para nós, que é o mundo dos anjos, né? Esse mundo dos anjos, porque, né, os anjos, eles adoram a Deus, né? Tem constantemente adorando a Deus. E no começo, todos esses anjos eram felizes, porque Deus não é mau, Deus não criou o mal. Isso a gente, né, as pessoas têm que entender. Deus não cria o mal. Né? Quem criou o mal, Deus não criou o mal. O livre-arbítrio, né, por que Deus deu o livre-arbítrio? Porque se Deus criasse criaturas que só pudessem amá-lo, isso não seria um amor tão verdadeiro, porque se eu só tenho uma opção, eu não tenho outras, né? Então eu só posso fazer aquilo, eu só fui criado para fazer aquilo. Mas Deus, o que ele queria que nós, na nossa liberdade, amássemos Ele. E os anjos também, né? Mas tiveram alguns anjos que não fizeram isso, né? Veio o orgulho neles, né? O principal, né? Ele era um anjo muito bonito, né? E como diz ali, né? No começo todos eram felizes, mas em algum momento algum deles se ofuscaram com sua própria beleza e ficaram cheios de orgulho. Eles queriam ser como Deus. Isso a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes é um comportamento nosso, né? A gente também não. Eu sou o maior, eu sou o melhor. Não, na verdade a gente não é nada, né? Deus é tudo. Então, eles queriam ser como Deus. E aí veio o orgulho. E eles se rebelaram contra Deus. E junto com o líder deles, né, é Lúcifer, ou Satã. Lúcifer, ele queria ser como Deus. E o Miguel, né, São Miguel Arcanjo, ele lutou e ele disse assim: quem como Deus? Né? Ou seja, ninguém é como Deus. Lúcifer, tu não é como Deus. Ninguém é. Né? Então São Miguel Arcanjo e os anjos que permaneceram fiéis lutaram contra os anjos rebeldes. Né? E os anjos rebeldes, liderados por Lúcifer ou Satanás, foram derrotados e banidos do paraíso. Então, a gente pode imagina, o paraíso é um lugar onde, né, não tem dor, não tem sofrimento, é alegria eterna. E mesmo lá, os anjos se rebelaram, né? Então é para ver como foi, né? Às vezes a gente quer, as pessoas querem ter mais tranquilidade, não querem ter os seus desafios, né? Não ter tentações, e no paraíso era um lugar perfeito. E mesmo assim, houveram anjos que se rebelaram. Houve anjos que se rebelaram. Só para também contextualizar essa imagem que nós vemos muitas vezes, né? São Miguel Arcanjo com uma espada, pisando a cabeça de Satanás, né? É uma maneira de se representar. Porque, na verdade, os anjos não têm corpo, os anjos são espíritos, né? Então na verdade, essa é uma batalha espiritual, não é uma batalha assim também de flechas e espadas, né? É uma batalha do campo espiritual. Mas essas imagens, né,
ela nos ajudou muito realmente a rezar, porque às vezes se só ficar falando, só teoria, às vezes a gente não consegue imaginar, mas essas imagens nos ajudam, tá bom? Então, Lúcifer, ele foi derrotado e expulso, né? Ele foi mandado para a Terra e começou a contrapor a sua miséria, ou seja, com a felicidade do homem. Aqui um ponto também importante. As decisões que os anjos tomam são eternas, ou seja, a partir do ponto em que os anjos falaram não queremos seguir a Deus, não tem mais volta. Isso é diferente para nós, homens, né? Enquanto nós estamos vivos, se a gente, por exemplo, tem uma fase da vida longe de Deus e depois quer voltar, nós podemos, né? A gente se arrepende, né? E realmente isso é incrível, é muito bonito quando alguém se arrepende e volta para Deus, né? Mas os anjos não, os anjos, aquela decisão é para sempre, ou seja, não tem como alguns anjos ou Lúcifer ou alguns demônios, não, agora eu me arrependo, vou voltar para o céu, não, são eternas. Só que quando São Miguel ele derrotou, né, quem como Deus, né, São Miguel disse, e derrotou Lúcifer veio para a Terra e ele começou a contrapor, né, porque ele estava banido para sempre da felicidade de Deus, né, isso é o inferno, estar afastado de Deus. E Lúcifer começou a contrapor a miséria dele com a felicidade do homem. Então Lúcifer, ele teve raiva e inveja, ele resolveu seduzir o homem que era obediente a Deus. E para este fim, Satã começou ele se travestiu de uma serpente, né? Até peguei aqui no dicionário o que significa travestir. Travestir é transformar, tornar irreconhecível, falsificar, travestir a verdade. Ou seja, ele mudou, ele falsificou, ele se transformou numa serpente, né? Para seduzir o homem. E, né, conforme a gente vai lendo a Bíblia, pode surgir muitas perguntas, por exemplo, mas por que Deus permitiu isso? Né? Por que Deus permitiu que Satanás fosse tentar Adão e Eva no paraíso? Tem muitas coisas, né, que são mistérios, né? Na fé isso realmente existem, né? Muitas coisas que eu nunca vi, né, alguém escrito ou escutado, eu nunca escutei alguém falar resposta para isso, para essa questão, mas muitas questões na palavra de Deus, né, na nossa vida de fé, exigem realmente isso, né, a fé. E às vezes também são mistérios. Nós não sabemos às vezes a resposta de tudo, né? Né, muita gente não, são questões, e se a gente ficar querendo saber, às vezes é até perigoso, né, saber tudo, porque exige confiança também em Deus e nos planos de Deus, né? A sabedoria de Deus é insondável, nós não podemos entender. Tem coisas que, né, mesmo se falasse para nós não entenderíamos, nós não entendemos agora muitas coisas, então algumas coisas são mistérios, né? Mas Deus permite, então Satanás veio para a Terra e tentou Adão e Eva no paraíso. Então vamos continuar ali no capítulo 3 de Gênesis, versículo 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher, agora um ponto muito importante, né? Olha só. É verdade que Deus vos proibiu de comer do fruto de toda árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe, podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vós não comereis dele, nem o tocareis, porque não morrais. Para que não morrais. Olha, aqui vamos parar no versículo 3, um ponto muito importante. Uma coisa que nós, né, devemos aprender na nossa vida é nunca dialogar com o inimigo, nunca, né? Se a gente está começando a falar com ele sempre vai nos vencer, porque ele é muito inteligente, né? Satanás é super inteligente. Então se a gente está com uma tentação, São Padre Pio já dizia, foge, né? Se eu, por exemplo, tenho a tentação da gula, e eu realmente tenho muita dificuldade em controlar o que eu como, então eu vou evitar, por exemplo, ir no rodízio de pizza. Pode ser uma coisa radical para algumas pessoas, mas se eu tenho às vezes a pessoa tem até problema, né? Tem diabetes, tem pressão alta e tem que cuidar da alimentação, evitar ir lugares que vão puxar muito, né? Que vão puxar a questão da comida, né? Por exemplo, não só para quem tem dificuldade, se tem um grupo no WhatsApp e eles colocam besteira, pornografia, sai do grupo, realmente sai, né? Sai, não importa, mas é do
esporte que eu tenho, dos amigos, né? Isso é furada, né? A pessoa vai, uma hora vai cair, não, mas eu consigo não olhar, né? Se tem isso no grupo, é porque as pessoas que estão lá realmente às vezes não são realmente amigos, porque amigo não quer que o outro fique olhando isso, né? Então, isso que é uma lição, né? Não dialogar com o inimigo. Se tem uma coisa que eu sei que eu caio em tentação, que eu sou fraco para aquilo, né? Evita, foge. Então, no versículo 4, a mulher respondeu para Satanás: ó não, tornou a serpente, vós não morrereis. Perdão, Satanás falando para a mulher: ó não, tornou a serpente, vós não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Ou seja, aquilo que Satanás queria e não conseguiu, ser como Deus, ele veio e enganou a mulher. Né? Ele enganou a Eva, ele enganou falando que ela seria como Deus. A mulher vendo que o fruto versículo 6, a mulher vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Ou seja, Deus, né, falou para o homem para não comer da árvore que estava no jardim. Eva pegou, né, mesmo sabendo que não era para comer, Satanás enganou ela e ela comeu. Ou seja, aqui vocês percebem que o livre-arbítrio está muito claro aqui. Se a mulher não pudesse escolher, ela só escolheria: não, eu amo a Deus porque eu só sei isso, mas ela podia escolher: não, eu estou aqui, eu posso escolher ficar com Deus no paraíso, perfeito, ou seguir essa cobra que veio aqui aparecendo, e ela seguiu, escolheu dar, e ela deu para o homem também. O homem, né, Deus tinha falado: não comereis, não, é uma ordem, né? E as ordens de Deus são imutáveis, não importa se é 1000 anos atrás, agora, as ordens de Deus são imutáveis. E o homem comeu. Então, versículo 7, então os seus olhos abriram-se, e vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira. Então, essa é uma imagem, né, que ela seduziu. Vamos parar então no versículo 7, então, só para uma reflexão, né? O diabo, irmãos, ele coloca dúvida sobre a certeza de Deus. Muitas vezes pode vir dúvidas: será que Deus existe? Né? Poxa, Deus me coloca tantas proibições, eu queria fazer tanta coisa, né? Mas não posso aquilo, não posso isso. Eu queria aproveitar mais a vida, né? E são realmente, às vezes, muitas vezes perguntas que vêm do inimigo. Porque nós pode ver claramente muitos testemunhos, uma enxurrada. E realmente é assim, a gente pode ver na nossa vida, quando a gente quer seguir a Deus e fazer a nossa vontade, não quer aproveitar a vida, a gente acaba quebrando a cara, né? E às vezes com decisões que não voltam mais. Quantos jovens que quiseram aproveitar a vida foram numa festa e depois tiveram AIDS? Um prazer que durou o quê? Segundos? E depois para toda a vida problemas. Pessoas que foram alcoolizadas, dirigiram, tetraplégicas, muitas morreram. Então é uma dúvida que o inimigo coloca. Isso é uma coisa assim, realmente uma sujeira, sabe? Mas continuando. Ela deu para o homem, né, a Eva, e isso, olha só, né, essa imagem tem um vidro quebrado. O que simboliza isso? Antes a relação era clara, né? Olha ali, a relação próxima com Deus ela foi quebrada. Antes o homem vivia em união e amizade profunda com Deus, mas a tentação foi mais forte, ou seja, quebrou, né, essa relação que tinha antes. Imagina, profunda. O homem tinha todas as árvores, né? Imagina, né, ter todo jardim para ele, os animais, não ter problema, paraíso, tranquilidade. E não, ele escolheu o quê? Não, eu sei que eu tenho tudo, mas, sabe, né, aquela coisinha ali eu não tenho, então eu vou comer. E assim, às vezes na nossa vida, né? Não, a gente tem, nossa vida, nós temos o necessário, mas às vezes a gente quer fazer uma coisa e acaba saindo da rota. Às vezes homens que querem uma aventura acabam destruindo uma família inteira, né? Uma tentação, né? Olha que sujeira o inimigo faz. E depois do pecado vem a vergonha, né? A gente se arrepende do que faz, temos que um peso no coração, né? Poxa, né?
A gente sente, não precisa ninguém nos falar, a gente sente no coração que a gente fez de errado. E queremos nos esconder de Deus. Mas que bom, porque na igreja nós temos a confissão, né? Que a gente pode sempre voltar para Deus. Então, continuando no versículo 7. Então os seus olhos abriram-se e, vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-se e fizeram cinturas para si. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus, que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus, no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi o barulho dos vossos passos no jardim. Tive medo porque estou nu e ocultei-me. O Senhor Deus disse: Quem te revelou que estavas nu? Teria tu porventura comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? Irmãos, Deus já sabia de tudo, Deus sabe de tudo, né? Mesmo assim, ele perguntou para ver se, né? Claro, isso não está escrito, mas pode ser uma interpretação. Ele perguntou para ver se o homem, né, se falasse, né, se não, realmente fui eu, né? Admitisse. O que o homem respondeu? Versículo 12. A mulher que puseste ao meu lado apresentou-me este fruto e eu o comi. O Senhor Deus disse à mulher: Por que fizeste isso? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. Olha isso. Vamos parar então aqui mais uma reflexão. Isso na nossa vida é muito claro. Dificilmente assumimos a culpa dos nossos erros. Procuramos sempre alguma desculpa. Quando alguém nos culpa de algo, como é difícil hoje falar pessoas que falaram: não, eu errei, eu vou melhorar, eu vou procurar acertar. Sempre, não, eu errei, mas por causa disso, por causa daquilo. Não, eu errei, mas por causa que fulano fez isso, fulano fez aquilo, né? Não, eu errei por causa que, né? Sempre tenho mais. E nunca acabo mais, né? Às vezes as pessoas ficam com... Às vezes nós, né? A gente trava numa... A gente podia evoluir mais na vida, crescer, não mais isso, mais aquilo, né? E não fala: não, eu errei, peço desculpas, eu vou procurar melhorar, né? Isso é uma reflexão que já no começo foi assim. Deus pediu para o homem culpou a mulher culpou a cobra, né? Sei lá, daqui a pouco se a cobra pudesse culpar, acho que culparia outra pessoa, outro animal também, né? Então é um comportamento que é difícil. Mas, então no versículo 14, então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais e feras dos campos, andarás de rastos sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias de tua vida. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Disse também a mulher: Multiplicarei os sofrimentos de teu parto, darás à luz com dores. Teus desejos te impelirão para o teu marido, e tu estarás sob o seu domínio. E disse em seguida ao homem: Porque ouviste a voz de tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido comer, maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela, com trabalhos penosos, o teu sustento, e todos os dias de tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó, e em pós te há de tornar. Adão pôs a sua mulher o nome de Eva, porque ela era mãe de todos os viventes. Eva, em hebraico, Havá, significa vida. Ava é H-A-V-A, vida. O Senhor Deus fez para Adão e sua mulher umas vestes de peles e os vestiu. E o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda a sua mão e tome também do fruto da árvore da vida, e o coma, e viva eternamente. Né? Então, novamente, só para relembrar como foi nos estudos passados, aqui ó, Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, ou seja, Deus é trino, né? Que já mostra que Deus é trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Numa união íntima e perfeita. Nosso Deus cristão é monoteísta, nós somos monoteístas, um Deus, o Deus uno e trino, é um mistério. Versículo 23. O Senhor Deus expulsou-o
Deus expulsou do jardim do Éden para que ele cultivasse a terra de onde tinha sido tirado. Expulsou e colocou ao oriente do jardim do Éden querubins armados e uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Então, aqui nós finalizamos essa parte por hoje, né? Versículo 2 e 3, capítulo 2 e 3 de Gênesis. Então, né? E olha, para finalizar, então nós podemos ver que o homem foi expulso e Deus colocou anjos para proteger na entrada do Éden. Então, algumas reflexões, irmãos. A árvore, essa árvore que os homens comeram, por um lado, essa árvore ela trouxe o arrependimento, né? Essa madeira, mas tem a outra árvore, irmãos, que qual é? É a árvore da cruz. A árvore da cruz nos trouxe a redenção. Então, se por um lado nós pecamos, temos a confiança de que por outro lado Jesus veio nos redimir. O pecado, quem pecou? Nós, o ser humano, né? Porque o pecado de Adão e Eva, ele passa por todas as gerações, mesmo não tendo eu sido escolhido comer a maçã, né? Enfim, é um símbolo, ou seja, escolhido desobedecer. O pecado ele vem, porque ele para todas as gerações, né? Todas as gerações a partir de Adão e Eva nascem com pecado. Daí a importância do batismo. Mas quem pagou por isso, irmãos? Quem não teve pecado? Jesus não teve pecado, porque ele é o próprio Deus. E o que ele fez? Ele é praticamente o único que não precisava, porque ele é Deus. Ele mesmo tomou sobre si os nossos pecados, né? E isso é incrível, né? Uma coisa que... Isso é um mistério, né? O amor de Deus é tão grande, tão infinito, é um mistério, né? Então, tenhamos confiança de que se por um lado teve desobediência, por um lado, outro lado tem redenção, o sangue de Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo. Também, um outro ponto importante. Olha, muitas vezes na nossa vida aqui que a gente quer ter, né? A gente sonha em ter carros, dinheiro, ou às vezes, né, prazeres, bebida, mas sabe onde tudo isso vai nos levar? Sabe o que vai ter no final da nossa vida? É pó. Porque como diz ali no Gênesis, porque és pó, em pó te has de tornar. Tá bom? Então, gostaria de agradecer a todos, né, por ter dado esse vídeo. Ficou um pouco longo, mas achei importante, né, para a gente estudar a Bíblia. Então, novamente com essa frase, finalizamos, né, também pedindo, se for possível, de alguma sugestão, botar nos comentários. Também, se for possível, também curtir o vídeo e compartilhar, porque isso ajuda para que outras pessoas também possam ver, tá bom? Então, com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Grande abraço, fiquem com Deus.